R$ 10.000 investidos nas caixinhas do Nubank. Parece uma decisão inteligente, segura e moderna. Mas a pergunta que quase ninguém faz é: isso realmente faz seu dinheiro crescer? Ou apenas dá a sensação de que você está investindo? Muita gente olha para 100% do CDI e pensa: pronto, estou fazendo o melhor possível. Só que investir não é sobre repetir o que parece certo. É sobre entender o que realmente acontece com seu dinheiro nos bastidores. Hoje eu vou te mostrar exatamente quanto R$ 10.000 rendem nas caixinhas do Nubank em diferentes prazos. Vamos calcular o valor bruto, o valor líquido depois do imposto, comparar com a poupança e até com CDBs que pagam mais que 100% do CDI. E no final, você vai saber se isso é uma estratégia inteligente ou apenas confortável. Depois de analisar diversas opções de renda fixa e estudar como pequenos valores se transformam ou deixam de se transformar em patrimônio ao longo dos anos, eu posso te dizer uma coisa: o detalhe que separa quem constrói riqueza de quem apenas guarda dinheiro é muito mais sutil do que parece. E é exatamente esse detalhe que a maioria ignora. O grande problema não é deixar dinheiro parado. Também não é investir nas caixinhas. O problema é investir sem entender o jogo que está sendo jogado. Muitas pessoas escolhem o Nubank por praticidade. É simples, está no aplicativo, parece organizado, transmite segurança. E isso não está errado. O erro começa quando a decisão é tomada apenas pela facilidade, sem analisar o impacto real no longo prazo. Existe uma diferença enorme entre rendimento nominal e crescimento patrimonial. Ver o saldo subir alguns reais por dia dá a sensação de progresso. Mas progresso financeiro de verdade é quando seu dinheiro começa a trabalhar de forma estratégica dentro de um plano maior. Outro ponto é a mentalidade de curto prazo. A maioria olha para o rendimento de 1 ou 2 meses e tira conclusões rápidas. Só que renda fixa é um jogo de consistência, não de emoção. E aqui surge a falsa sensação de segurança. Pelo menos está rendendo mais que a poupança. Mas será que isso é suficiente? Antes de decidir se vale a pena ou não, primeiro precisamos entender exatamente como essas caixinhas funcionam na prática. Para entender se vale a pena, primeiro precisamos tirar o mistério da frente. As caixinhas do Nubank não são um investimento secreto ou revolucionário. Na maioria dos casos, o dinheiro aplicado ali vai para um RDB atrelado ao CDI, pagando algo próximo de 100% desse indicador. Na prática, isso significa que seu rendimento acompanha de perto a taxa básica de juros da economia. Se o CDI sobe, você ganha mais. Se cai, seu rendimento diminui. É simples, direto e previsível. Outro ponto importante é a liquidez. Muitas caixinhas oferecem resgate diário, o que é excelente para reserva de emergência. Além disso, como o RDB é um título emitido pelo próprio banco, ele conta com a proteção do FGC dentro dos limites estabelecidos. Ou seja, não há mágica. Seu dinheiro está em renda fixa tradicional, apenas organizado de forma visual dentro do aplicativo. E entender isso muda tudo, porque se é renda fixa tradicional, então podemos e devemos calcular exatamente quanto R$ 10.000 realmente rendem em diferentes prazos. Agora vamos aos números, porque é aqui que a ilusão começa a desaparecer. Supondo um cenário de 100% do CDI, com a taxa anual próxima de 10% ao ano para facilitar o entendimento, R$ 10.000 não crescem de forma explosiva, crescem de forma previsível. Em 6 meses, o rendimento bruto ficaria em torno de 5% no período, levando o valor para aproximadamente R$ 10.500 antes dos impostos. Parece interessante, mas ainda não é o valor final. Em um ano, com 10% brutos, o saldo iria para cerca de R$ 11.000 antes do imposto de renda. Já começa a aparecer mais relevante, mas precisamos continuar. Em 2 anos, considerando juros compostos simples neste exemplo, o valor poderia se aproximar de R$ 12.100 brutos, assumindo estabilidade da taxa. Agora vem o ponto crucial. Isso é o valor bruto. O governo participa desse rendimento. Depois do imposto de renda, os números diminuem. Em 6 meses, a alíquota é maior. Em um ano, ela já reduz. Após 2 anos, você paga menos imposto proporcionalmente. No fim das contas, o crescimento continua consistente,
mas não transforma R$ 10.000 em algo extraordinário no curto prazo. E é exatamente nesse ponto que muita gente começa a questionar: se o rendimento não é tão alto assim, quanto o imposto está impactando esse resultado? Aqui está o detalhe que muita gente ignora quando olha apenas para 100% do CDI. O imposto de renda segue uma tabela regressiva. Nos primeiros 6 meses, a alíquota sobre o lucro é de 22,5%. Isso significa que quase um quarto do rendimento vai embora. Entre 6 meses e 1 ano, cai para 20%. Entre 1 ano e 2 anos, 17,5%. E somente após 2 anos, você chega na menor alíquota de 15%. Percebe o impacto? Voltando ao exemplo anterior, aqueles R$ 500 de lucro em 6 meses não são totalmente seus. Uma parte considerável vai para o imposto. Já em 2 anos, o peso proporcional é menor, permitindo que mais do rendimento fique com você. Isso mostra 2 coisas importantes. Primeiro, renda fixa favorece paciência. Quanto mais tempo o dinheiro fica parado rendendo, menor é o pedágio. Segundo, movimentar constantemente sua reserva pode reduzir significativamente seu ganho real. E agora surge uma pergunta inevitável. Mesmo com o imposto, ainda vale mais a pena que a poupança? Ou existem outras opções melhores pagando acima de 100% do CDI? Agora que entendemos rendimento bruto e imposto, vamos comparar com outras alternativas. Se esses mesmos R$ 10.000 estivessem na poupança, o rendimento seria menor. Historicamente, a poupança paga cerca de 70% da taxa básica de juros, quando ela está acima de determinado nível. Na prática, isso significa que ela rende consideravelmente menos que 100% do CDI na maior parte dos cenários. Em 1 ano, a diferença pode parecer pequena em números absolutos, talvez algumas centenas de reais. Mas ao longo de vários anos, essa diferença começa a se acumular, e é aí que o efeito composto faz o jogo virar. Agora compare 100% do CDI com um CDB que paga 110% ou até 115%. Parece pouca coisa, certo? Apenas 10 ou 15% a mais sobre o indicador. Mas na prática, isso significa que seu dinheiro cresce mais rápido sem necessariamente aumentar o risco, desde que também tenha cobertura do FGC. Em 2 anos, a diferença ainda não é gigantesca, mas em 5, 10 anos, especialmente com aportes constantes, o impacto se torna relevante. Então a pergunta deixa de ser "está rendendo?" e passa a ser "está rendendo da melhor forma possível dentro do meu nível de risco?" E essa mudança de pergunta nos leva a algo ainda mais importante: entender o verdadeiro papel da renda fixa na construção de patrimônio. Aqui é onde muita gente se confunde. Renda fixa não foi criada para enriquecer ninguém rapidamente. Ela foi criada para proteger capital, dar previsibilidade e servir como base de uma estratégia maior. Quando você coloca R$ 10.000 nas caixinhas, você não está construindo riqueza exponencial. Você está construindo estabilidade. E estabilidade é poderosa. O erro acontece quando alguém investe esse valor esperando uma transformação financeira em poucos meses. Isso não vai acontecer. O crescimento é linear, constante e disciplinado. É como construir um alicerce. Não aparece tanto quanto a fachada, mas sustenta tudo o que vem depois. Se você usa as caixinhas como reserva de emergência, você está tomando uma decisão inteligente. Se usa para metas de curto prazo, também faz sentido. O problema surge quando esse é o único movimento financeiro que você faz. Construção de patrimônio exige camadas. Primeiro, segurança. Depois, crescimento. E só então, multiplicação. R$ 10.000 podem não mudar sua vida hoje, mas a disciplina de investir, manter o dinheiro aplicado e aumentar os aportes ao longo do tempo cria algo muito maior: consistência. E consistência é o que separa quem apenas guarda dinheiro de quem constrói patrimônio de verdade. Então, depois de entender números, impostos e comparações, chegamos ao ponto decisivo. Afinal, vale a pena ou é apenas uma ilusão confortável? A resposta honesta é: depende de como você usa. Se você está colocando R$ 10.000 nas caixinhas esperando que isso acelere sua independência financeira, provavelmente vai se frustrar.
O rendimento é previsível, seguro e estável, mas não é transformador no curto prazo. Agora, se você está usando como reserva de emergência, organização de metas ou base de segurança financeira, então faz total sentido. Nesse contexto, não é ilusão, é estratégia. O erro não está na ferramenta, está na expectativa. As caixinhas do Nubank cumprem bem o papel de renda fixa simples, acessível e protegida, dentro dos limites do FGC. O que elas não fazem é substituir um plano completo de construção de patrimônio. Se você quer apenas segurança e praticidade, está bem servido. Mas se quer maximizar crescimento, talvez precise combinar essa base com investimentos que busquem mais rentabilidade ao longo do tempo. No fim das contas, não existe investimento milagroso, existe posicionamento estratégico. E isso nos leva ao ponto mais importante de todos. O que realmente determina sua liberdade financeira não é onde você investe R$ 10.000 hoje, é o padrão de decisões que você repete pelos próximos 10 anos. Então, quanto R$ 10.000 rendem nas caixinhas? Rendem o suficiente para proteger e organizar sua base financeira, mas não o suficiente para transformar sua vida sozinhos. E essa é a grande lição. Riqueza não nasce de um único investimento, nasce de estratégia, paciência e consistência ao longo do tempo. Se você usar a renda fixa como alicerce e continuar evoluindo, aumentando aportes, buscando melhores oportunidades e pensando no longo prazo, aí sim os resultados começam a ganhar escala. Agora eu quero saber de você. Você está usando as caixinhas como estratégia consciente ou apenas por comodidade? Se esse vídeo te ajudou a enxergar além do marketing, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. E lembra, liberdade financeira não começa com grandes quantias, começa com decisões inteligentes repetidas todos os dias.